News, porque uma das figuras principais, quando a gente fala investigação do Banco Master, a gente tem que jogar luz sobre um personagem. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, pediu orações pela vida do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é pastor nessa instituição religiosa. Quem vai trazer detalhes da notícia é a Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Em meio à relatoria do caso do Banco Master, um dos maiores escândalos recentes aqui do Brasil, o medo, então, é de um atentado contra o ministro do Supremo, André Mendonça. É isso, Júlia? Bem-vinda mais uma vez. É o que dá a entender, né, Caniato? Boa noite para você, para quem tá com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Isso vem também alguns dias depois da gente, lá na sexta-feira, ter falado daquela possível ampliação da segurança do ministro André Mendonça, agora não só para a família, para ele, mas para a família dele também, ou seja, esposa e filhos, que contariam então com um sistema aí maior de segurança pessoal. Fato é que ontem, domingo, aqui em São Paulo, na capital paulista, de onde a nossa equipe fala, esteve presente o ministro André Mendonça, junto dos outros pastores ali da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para um culto. E nessa oportunidade, realmente, a igreja fez uma publicação nas redes sociais pedindo orações pelo ministro. A gente tem uma postagem, né? Uma arte feita dessa postagem para a gente ter ideia do que foi declarado ali naquela publicação. Essa arte foi separada pelo nosso editor Pedro Vitor, só para a gente esclarecer ali para os nossos ouvintes que estão na rádio também nos acompanhando. A mensagem publicada vem com uma foto, né, em que Mendonça aparece entre os pastores Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro, que são pastores da IP Pinheiros. Nessa publicação está dito, abre aspas, estamos em oração pela vida do reverendo André Mendonça. Ore conosco. Fecha aspas. Essa publicação, a gente conferiu agora há pouco, tem mais de 140 mil curtidas e o vínculo que Mendonça tem com essa instituição religiosa é de membro, mas também de pastor colaborador. Isso vem em um contexto, Cariato, em que agora André Mendonça é relator, né? O novo relator do processo que fala sobre o Banco Master, investiga o Banco Master e que ele abriu também um inquérito para apurar e investigar, né, os vazamentos de informações em relação a esse caso. A gente também destaca que, como eu disse na abertura dessa entrada ao vivo, que a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal havia procurado o gabinete do ministro ainda na semana passada para avaliar a necessidade e a viabilidade, ou seja, como isso poderia acontecer, a extensão, né, a ampliação do serviço de segurança privada, segurança pessoal, na realidade, do ministro, mas também da sua família. Atualmente, só o ministro é contemplado com esse serviço, né? Assim como acontece com outros membros da corte, mas agora a ideia seria então ampliar não só para o ministro, mas para sua esposa e também aos seus filhos essa segurança. Volto com você. Sério, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa manifestação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também qual é a situação de momento em relação a Mendonça, né? Como o Supremo, inclusive, avalia a necessidade de reforço da segurança do ministro da Suprema Corte. Júlia, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo da programação. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa, começar essa com o Bruno. Muitos temem pela vida de alguns personagens envolvidos no caso do Banco Master. Eu acho que há alguns dias nós falávamos sobre uma jornalista ou até 2 jornalistas que participaram ativamente da divulgação das primeiras informações a respeito dessa fraude envolvendo o Banco Master, né? 2 jornalistas de O Globo, um inclusive acabou aparecendo nas mensagens tratadas por Daniel Vorcaro com o tal sicário, como sendo uma figura que poderia, inclusive, apanhar após a armação de um assalto, que foi essa a tratativa feita por Daniel Vorcaro e o seu capanga, hoje morto após ele atentar contra a própria vida. Mas um outro personagem importante, né, Bruno Musa, é o ministro André Mendonça. Há, inclusive, o entendimento de que um reforço na segurança seria muito adequado, e aí as lideranças da igreja onde ele prega pedindo orações
pela vida do ministro. Eu acho que tem uma questão simbólica, né? Ele tem uma grande responsabilidade, vamos aguardar o avanço das investigações. Esse trabalho é muito importante, por isso vamos orar por ele. Eu acho que tem essa simbologia, mas tem uma questão prática também, né? Ele virou um alvo. Só de falarmos sobre isso, Canhata, a primeira coisa que me vem à cabeça, nós falaremos mais adiante aqui a respeito do crime organizado e da relação isso com o terrorismo, mas só de um juiz estar expondo alguma verdade, tentando fazer um trabalho, digamos até, ao que parece até o momento, muito mais sério, muito mais diligente, com toda a corrupção que está, repito, escrachada em letras garrafais para qualquer um ver, qualquer criança consegue entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Será que não fala muito sobre o país se nós tivermos aqui a mente que um juiz que está fazendo o seu trabalho passa a ser um possível alvo de assassinato? Será que isso não mostra muito a situação que o Brasil está? Veja, até o momento nós estamos falando de figuras públicas, figuras importantes da política brasileira, figuras importantes do status quo do Brasil. Se essas pessoas que são gente de partidos importantes, gente dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não estamos expondo aqui nenhum tipo de, o maior traficante, o responsável de uma determinada organização criminosa A ou B. Não, estamos falando de políticos, de pessoas, de instituições dos 3 poderes do Brasil. E ao mesmo tempo que falamos e que há indícios importantes de envolvimento de corrupção de figuras do status quo brasileiro, da política brasileira, ao mesmo tempo o juiz que conduz um trabalho mais sério vira vítima, ou vira, melhor, alvo de assassinato? Será que isso não mostra muito a situação que o Brasil se encontra? Ou seja, ao invés de falarmos que estamos descobrindo a corrupção, podemos combatê-la, vamos por fim tentar lutar contra a falta de punição no Brasil, a impunidade que impera no Brasil há muito tempo, não. O mensageiro de uma suposta verdade, expondo políticos das 3 instâncias dos principais poderes do Brasil, vira alvo de ser assassinado? Não fala muito sobre o momento que o Brasil chegou? Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui nas outras plataformas, nossos comentaristas trazendo as impressões a respeito dessa manifestação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O ministro Mendonça também é um líder religioso, é um pastor, prega nessa igreja e teve uma postagem pedindo orações pela vida do ministro. Você, Dávila, qual é a leitura, a interpretação? Tem uma questão simbólica, né, de importância pelo cargo que ele ocupa, pelos desafios que vêm pela frente, mas há esse aspecto de segurança, né, uma vez que o próprio STF tem estudado maneiras de ofertar ou reforçar uma segurança para o ministro e sua família. Canhato, isso mostra algo fundamental. O Estado brasileiro tem vários mafiosos, não é só o banqueiro Vorcaro. Porque se não tivesse mafioso do outro lado, não teria escândalo. Se tem, é porque tem comparsa nessa história. Está cheio de comparsa nessa história. Mas o ponto aqui é o seguinte. Primeiro, temos sim de rezar pela vida de André Mendonça, que está fazendo um trabalho exemplar. Mas aqueles que defendem a democracia, a liberdade, a importância das instituições, inclusive do Supremo, deveriam não só rezar pela vida de André Mendonça, mas para que a sua relatoria seja exitosa no sentido de esclarecer 2 crimes que marcaram a atualidade: o caso do Banco Master e o rombo do INSS. Por quê? Porque se o Supremo fizer um bom trabalho, apresentar um relatório que pune os culpados, denuncia os mafiosos que hoje locupletam o Estado brasileiro, isto vai ajudar imensamente a resgatar a credibilidade e a reputação do Supremo Tribunal Federal. Esse é o ponto. Se tem algo que hoje pode salvar parte desta reputação tisnada do Supremo, é justamente a relatoria de André Mendonça em fazer um trabalho sério de apuração, de investigação e de julgamento
desses dois grandes escândalos que marcaram a vida brasileira nos últimos meses, a questão do INSS e Banco Master. Portanto, aqueles que acreditam nas instituições estão não só rezando, mas apoiando a relatoria de André Mendonça. Agora, aqueles sabotadores do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, que tem rabo preso, esses querem melar esse jogo. Esse é o ponto fundamental. Este é um caso que separa o joio do trigo. Aqueles que defendem a Constituição, a liberdade, as instituições inclusivas, e aqueles que usam o poder para locupletar a nação. Este é o ponto decisivo. Por isso, o ministro Fachin, presidente do Supremo, também tem um papel fundamental em blindar os atos de sabotagem que já vêm ocorrendo na própria corte contra a relatoria de André Mendonça. Programas Pingos nos Is, a notícia em destaque, a igreja em que o ministro Mendonça atua, né, como pastor, pedindo orações pela vida do ministro. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Vou passar também para o Mota para trazer suas impressões a respeito desse posicionamento da instituição religiosa, mas também jogando luz sobre a atuação do ministro Mendonça. O Dávila menciona as relatorias de responsabilidade de André Mendonça, né? O caso que envolve as fraudes no Banco Master, mas também aquele grupo que de alguma maneira atuava para fraudar os muitos benefícios do INSS, né? As fraudes do INSS. Dois casos muito importantes que envolvem figuras poderosas, gente com muito dinheiro. E aí, por curiosidade, eu vim dar uma olhada aqui no nosso chat, Mota. Claro que lembram de um caso relativamente recente, de 2017, mas em que um ministro que também relatava um caso de grande repercussão da Lava Jato acabou falecendo após um acidente aéreo. Tudo bem, foi uma lembrança da nossa audiência, mas o que eu quero dizer com isso, diante de casos tão importantes, eu acho que o ministro que conduz a relatoria precisa sempre estar atento e se proteger. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ter cuidado com esse assunto. Eu já ocupei, por um período curto, um cargo que tinha uma exposição de segurança. E eu vou dizer para vocês, ninguém tem nenhuma ideia do que acontece lá. A maioria das ameaças, a maioria das situações complicadas nunca chega ao conhecimento de ninguém. Só Deus sabe o que é a rotina de uma pessoa sobre a qual paira algum tipo de ameaça. Só Deus sabe como se sente alguém que tem que tomar decisões que afetam de forma negativa pessoas poderosas. É muito difícil, é impossível para nós que estamos aqui fazer qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de avaliação. Eu acho, Caniato, que rezar não faz mal a ninguém. Temer a Deus e respeitar os mandamentos é um excelente caminho para uma vida produtiva e sadia. Não tem erro. Qualquer um que acompanhe a política pode até pensar que não existem homens bons na política. Às vezes até os comentários que eu faço aqui podem criar essa impressão. Mas nada é tão distante da realidade. Porque são os homens bons que existem na política que impedem que esse país caia de uma vez no abismo. Esses homens bons na política sempre existiram e sempre continuarão existindo, e a gente tem sim que rezar todo dia para que Deus os proteja. É o ministro da Suprema Corte e é responsável pela relatoria de duas investigações, dois casos muito importantes. A investigação das fraudes no Banco Master, mas também a apuração do esquema fraudulento no INSS.
Você, Bruno Musa, olhando para o perfil de André Mendonça, uma figura muito mais discreta, religioso, muito religioso, foi escolhido como relator do Master após aquela saída voluntária do então relator, depois de muitos questionamentos na imprensa, aquelas informações que vieram à tona. Qual é a sua aposta para essa relatoria? Tem lhe surpreendido? Porque lá atrás eu me lembro de muitas pessoas até preocupadas, dizendo, mas eu fico com receio, acho que essas investigações não vão para frente, porque em qualquer instituição da República sempre tem um negócio chamado corporativismo, né? As figuras se protegem e tal. Você acha que no caso de André Mendonça ele tem um perfil diferente? Ele vai avançar, custe o que custar, mesmo que isso respingue em seus pares? Olha, Caniato, infelizmente no Brasil um trabalho técnico ele nos surpreende, ou seja, o óbvio nos surpreende, não deveria ser dessa maneira. É a mesma coisa quando alguém pega e joga um papel no lixo, a gente olha e fala, nos espantamos com isso, quando deveria ser o óbvio. O mínimo de civilidade, de educação, de respeito com o próximo, aqui no Brasil gera notícia de jornal. Alguém roubou, alguém achou uma carteira com dinheiro e devolveu. Olha só, o que deveria ser completamente normal. Então, ao que me parece, até onde a gente tem visto, ele tem feito um trabalho onde ele está dando uma sequência para expor, de fato, os responsáveis e mostrar esse trabalho técnico. E aí a gente já vê o que nós falamos, uso de colete, mais proteção, enfim, vira alvo de grupos escusos, por assim dizer. Então, me parece que a gente tem o que dá para falar até o momento é que o que temos em mão, me parece que ele está, sim, conduzindo esse trabalho com mais seriedade e com o lado técnico. Veja, se ele mudar de ideia, não sabemos. No Brasil, nada nos cansa de surpreender. Mas ele vem falando frases ou entrevistas importantes e fortes. Por exemplo, uma delas ele falou que ele conduziria as investigações e seguiria, não importa a quem chegasse, dando claros indícios que se chegasse mais profundamente ainda do que já está chegando a mais ministros pares dele do STF, que mesmo assim ele seguiria essa conduta. Será que por isso ele precisa de mais proteção? Pode ser, outros políticos, outros poderes da República como um todo, como eu mencionei no meu comentário anterior, mas pelo menos com o que nós temos em mãos até esse momento, nos parece, ou há indícios de que ele seguirá conduzindo. Se alguma outra força alheia, externa, alguma parte vier a travar esse processo, veremos. Infelizmente, no Brasil, tudo é possível. Mas com o que temos em mãos até hoje, me parece que até esse segundo, ele conduzirá de uma maneira mais dura e mais firme, custe o que custar. Veremos. Daqui a pouco a gente até vai trazer as informações referentes a uma possível apuração, uma comissão parlamentar de inquérito que aconteceria em uma das casas legislativas federais, no Senado, para avançar com investigações sobre ligações entre membros da Suprema Corte e aí o caso que envolve o Banco Master. Mas isso daqui a pouquinho. Deixa eu só pedir para o Dávila também compartilhar a sua impressão sobre a figura de André Mendonça, o que o perfil dele pode ajudar nessa investigação e qual deve ser assim, o posicionamento de um ministro da Suprema Corte quando ele se depara, no âmbito da investigação, com indícios de ligação de colegas, de outros integrantes do Judiciário. Deve ser uma situação super delicada. Abriria aí um outro inquérito, um inquérito em separado, para investigar somente a atuação, sei lá, daquela figura pelo cometimento de algum crime, sei lá, advocacia administrativa, por exemplo? Caniato, lógico que gera enorme desconforto começar uma investigação e deparar que pessoas que o cercam no tribunal estão envolvidas nisso. É óbvio que isso gera desconforto, mas aí vem a grande história. Aqueles que zelam pela Constituição, pela lei, pelo Estado de Direito, e aqueles que têm uma visão, vamos dizer assim, flexível do que é a Constituição e vão interpretando, adaptando de acordo com a sua visão pessoal, de acordo com a sua ideologia política. Isto é uma distorção do papel da Constituição. A Constituição existe para limitar o poder do Estado e garantir o maior grau de liberdade possível para o cidadão. A Constituição, o papel do Supremo na Constituição é dizer se uma lei é constitucional ou não.
Essa história de começar a interpretar a lei, além de dizer se ela é constitucional ou não, e dizer como ela deveria ser, isso é uma aberração que não está na Constituição brasileira. Isso é um poder autodelegado. E isso que veio distorcendo o papel do Supremo ultimamente. Isso que abriu espaço para a arbitrariedade, pelo voluntarismo político, que acabou, ao invés de trazer o Brasil de volta à normalidade, gerou mais insegurança jurídica e acirrou essa questão do ativismo judicial. Então, o que André Mendonça está fazendo é cumprindo o seu papel na Corte Constitucional como se espera, seguir fielmente a lei, seguir fielmente as evidências e não ficar usando licença poética para interpretar as coisas de acordo com a crença política e ideológica de cada um. E isso tem um custo no Brasil hoje. Tem um custo, Caniato, porque nós já vimos vários membros do Supremo Tribunal Federal agirem de acordo com as suas preferências políticas, de acordo com as suas convicções e dogmas, e não de acordo com o que está estritamente na Constituição. Por isso que eu digo que a atitude de André Mendonça pode ser um exemplo para voltar a fazer que o Supremo se comporte como uma corte constitucional e não como um tribunal político. Deixa eu até privilegiar a audiência rotativa. A nossa manchete principal agora trata de uma questão que até nós chegamos a tratar na abertura do programa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República devem se debruçar sobre as investigações, as apurações que tratam da relação entre Daniel Worcar e políticos em um segundo momento. Agora o foco seria para identificar os crimes financeiros. E aí, Mota, você como fez um questionamento a respeito do que é mais importante, queria que você discorresse a respeito de uma dúvida que alguns internautas aqui chegaram a dividir no nosso chat. Eles entendem o seguinte: beleza, se avançar a investigação e a punição para os crimes financeiros, as punições forem aplicadas de maneira exemplar, não se corre o risco de sentar em cima da segunda parte da investigação, que trata dos políticos, dos representantes de instituições importantes, talvez até com a proximidade do processo eleitoral, optem em deixar isso para depois. E aí você sabe, né? Deixar para depois no Brasil é um convite para nunca mais você olhar a capa da investigação, né? Esse comentário é interessante, Caniato. Agora, não me parece que exista conexão entre a primeira parte da pergunta e a segunda. Primeiro, porque pouca gente acredita que mesmo os crimes financeiros serão punidos de forma exemplar, né? Isso talvez acontecesse pela primeira vez. Eu não me lembro de nenhum crime financeiro que tenha sido punido de forma exemplar. Forma exemplar, na minha concepção, é a punição que recebeu o Bernard Madoff nos Estados Unidos, né? 180 anos de prisão. Eu só vou colocar um parênteses aí, se me permite, Mota. A pessoa, inclusive, que fez essa exposição, usou um termo que muitas pessoas conhecem, principalmente os mais antigos, usou a expressão boi de piranha. Talvez o boi de piranha fosse punido exemplarmente. E aí os poderosos, os cabeças, talvez se livrassem. Pode continuar, desculpa. Eu acho que a gente já passou da fase em que era necessário um boi de piranha. Hoje eles simplesmente fazem ou deixam de fazer e acabou. E quem reclamar, a gente coloca naquele inquérito famoso, né, que fica aberto o tempo inteiro, até a eternidade. Então eu acho, primeiro, pouco provável que a divisão dessa investigação em etapas seja garantia de qualquer coisa. Como eu já disse antes, eu acho essa alegação inaceitável. Um Estado que tira 40% de tudo que os cidadãos ganham para se financiar não tem recursos para fazer essa investigação. Eu vou dar uma sugestão aqui. Tira essa investigação da Suprema Corte. Coloca essa investigação onde ela deveria estar. Não vão investigar só crimes financeiros, não é isso? Então, tira. Para que essa investigação está na Suprema Corte? Mas, de qualquer jeito, eu acho que o foco inicial nos crimes financeiros
não significa que alguma coisa depois vai acontecer ou deixar de acontecer. E eu acho que, a menos que os nossos parlamentares entendam o momento pelo qual o Brasil está passando e tenham a coragem de mostrar porque eles são os representantes do povo, se isso não acontecer, o que nós vamos ver é o que a gente já cansou de ver, que foi o que a gente... E nada representa melhor isso do que a história da escola de samba, que eu acho que nós vamos falar aqui, né? É o enredo da desigualdade perante a lei que prevalece no Brasil. Algumas pessoas no Brasil podem fazer o que elas quiserem e nada acontece. E fica aqui o meu desafio aos nossos políticos. Provem que eu estou errado.